Tá ótimo. Bom, vou começar, tá? Tá. A gente sabe que você tem uma história de muitos títulos pelo Flamengo e não só no profissional, né? Você também tem uma passagem marcante pela base e que, inclusive, foi responsável por ajudar na formação de vários goleiros, né? Queria que você falasse para o torcedor que não te conhece quem é o Wagner Miranda, que fez tanta história pelo Flamengo. Um bom dia e assim é um prazer imenso poder estar falando com vocês e até passar um pouco da minha história, da minha passagem pelo Flamengo, né? Eu cheguei no Flamengo em 2005, né? Fui chamado, convidado pelo professor Tito Araújo, na época era gerente de futebol da base, para iniciar um trabalho. E meu processo no profissional do Flamengo foi na base do Flamengo foram de 7 anos, e eu tive a felicidade, nesse período, né, de formar alguns goleiros que hoje se tornaram conhecidos no futebol brasileiro, né, graças a Deus, né, que abençoou o trabalho. Nós tivemos ali o Marcelo Lomba, né, tivemos o Paulo Vitor, Marcelo Lomba que agora foi para o Palmeiras, o Paulo Vitor que está jogando em Portugal no Marítimo, né, eu tive a felicidade de trazer o César, na época que o César ainda jogava no Sendas, depois se transformou no Audax, para ser o nosso goleiro do Sub-20, né, na formação. Eu tive o Marcelo Carné, que há pouco estava jogando no Juventude, fez uma campanha brilhante pelo Juventude, né, e outros nomes, né, que estão jogando aí pelo Brasil afora, como Marcelo Valverde e outros nomes, né? Mas é uma gratidão muito grande, né? Você trabalhar na formação e saber que contribuiu para a formação desses goleiros e para o sucesso da carreira deles. Você concluiu mais um ciclo agora no Flamengo, né? Com muitos momentos mais de felicidade com títulos do que de tristeza, né? Eu queria que você resumisse essa sua última passagem no Flamengo e também explicasse como foi esse processo de saída. Assim, né? Em 2019, né? Quando essa nova gestão que está no Flamengo do Landim entrou, ganhou as eleições, eu fui convidado pelo Marcos Braz, através do Paulo Pelaipe, né, que na verdade foi quem direcionou a minha contratação, a minha indicação para o Flamengo. E o Marcos Braz me contratou e eu pude, né, contribuir mais uma vez com o Flamengo na minha volta, né, pela minha segunda passagem pelo Flamengo, pelo sucesso da campanha dessa nova diretoria, de todo o processo do projeto que estava imposto naquele momento, né? E com títulos, né? Todos esses títulos que nós conseguimos conquistar, né? Principalmente a Libertadores, que há 38 anos que o Flamengo não tinha ganho, e outros títulos, né? Copa do Brasil foi em 2013 que eu ganhei, mas a Supercopa do Brasil, bicampeão brasileiro, campeonatos regionais, né? O Campeonato Carioca nós ganhamos 3. E, assim, para mim é uma gratidão muito grande quando se fala de passar por um clube, né? De fazer um trabalho, de um projeto e sair desse projeto vitorioso. É muito, assim, é muito gratificante para mim saber que eu passei pelo Flamengo e pude contribuir para isso, com o meu trabalho. E ciclos se iniciam e ciclos também se terminam. Isso faz parte do futebol e em qualquer área acontece isso, né? E, infelizmente, com a chegada da nova comissão técnica, né, e um integrante que é da minha área, né, chegando, ficou inviável a minha continuidade no clube. Mas, de coração, eu só tenho que agradecer ao Flamengo, né, a oportunidade que me deu, principalmente quem me trouxe, né, quem foi que me indicou e me colocou junto com o Marcos Braz para que ele me contratasse, esse que também teve uma confiança no meu trabalho muito grande, que foi o Paulo Pelaipe, e gratidão e a torcida do Flamengo, que sempre apoiou o meu trabalho, eu sempre fui muito respeitado pela torcida do Flamengo, né, pela diretoria, pelos jogadores com quem a gente conviveu ao longo desses anos, né, que passamos por várias situações, nem tudo foram flores, né? Várias vezes, algumas vezes, né, aconteceu percalços onde você tinha que reverter uma situação para se tornar ela novamente vitoriosa, fazer as engrenagens novamente funcionar e a gente botar o Flamengo no eixo que era o objetivo, que eram as vitórias, né? Então fica a minha gratidão, né? É a sensação de dever cumprido,
né, de dever cumprido, e fico na torcida para que a próxima comissão, né, e o trabalho que se segue seja um trabalho vitorioso também, e assim eu vou seguir minha vida profissional em busca de novos horizontes e procurar colocar minha metodologia de trabalho no espaço que aparecer futuramente. E você falou até sobre colocar as coisas no eixo novamente, né? E aí eu queria te perguntar sobre o Hugo. Eu sei que você tem uma relação com o Hugo, né, forte. Inclusive, todo mundo sabe do potencial do Hugo desde as categorias de base do Flamengo. E desde que ele subiu ao profissional, ele teve dois momentos, né? Ele teve em 2020 um momento em que ele encerrou o ano mal. E em 2021, agora no final de 2021, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele deu a volta por cima, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, o que você tem a dizer sobre o Hugo no dia a dia, nos jogos, o trabalho do Hugo, como ele é como atleta profissional. Você, melhor do que qualquer pessoa, pode falar sobre ele, né? Assim, é muito fácil falar do Hugo, né? Trata-se de um menino, de um excelente profissional, de bom caráter, determinado, e ele oscilou, né? Na verdade, ele começou muito bem, né? Ele mostrou para todo mundo a sua qualidade, a sua capacidade, né? Ele mostrou para a torcida do Flamengo, para a diretoria do Flamengo, que ele tem capacidade de ser um goleiro do Flamengo, e foi no auge e de repente aconteceu alguns percalços com ele, né? Isso é normal, pode acontecer na vida de qualquer profissional. Aconteceu esse percalço, mesmo assim ele conseguiu sair como campeão brasileiro, jogando como titular. E é claro que quando acontece esse tipo de situação, fica a nossa responsabilidade de retomar novamente a confiança do atleta em primeiro lugar, né? São diálogos no dia a dia, não é só o trabalho, não só o campo, a bola, é o diálogo, é você passar para o atleta que você confia nele, é você passar para o atleta que ele tem capacidade, né? Que erros acontecem, a gente tem que tirar proveito dos erros para o crescimento, né? Fiz vários vídeos com ele do que foi bom e principalmente do que foi ruim, para que a gente pudesse ter esse crescimento. E ele, a todo momento, comprou minha ideia, a todo momento me ouviu, a todo momento ele foi solícito a reverter a situação. Ele esperou o tempo dele de volta com trabalho, né, com muita determinação, cuidou principalmente da questão do peso dele, porque teve um momento um momento ruim, ele deu uma oscilada, não é falar relaxar, né? É normal que o atleta fique meio baqueado por uma situação ruim. Ele foi determinado, buscou todos os dias esse novo momento, na verdade, botar um trem no trilho, né? E voltar a mostrar sua capacidade. E eu sempre repeti para ele, falei, vamos, porque a oportunidade vai chegar. Vamos, que a oportunidade vai chegar novamente. Entendeu? Você é um grande goleiro e tal, aquela coisa toda. Tem horas que você é mais psicólogo e pai do que propriamente treinador de goleiro. É o que aconteceu. E é muito bom quando um atleta te ouve, que foi o caso do Marcelo, né? que confia. Isso aconteceu, eu tenho essa experiência com o Marcelo Lomba, com o Paulo Vitor, com o próprio Felipe, né, que já é um jogador experiente. Nós fomos campeão em 2013 na Copa do Brasil, né, com o Marcelo Carneco, esses que eu falei agora com o César, e de você ter um momento psicólogo, um momento pai, e é bom saber, é bom ver o retorno do atleta positivo e as coisas acontecerem. E não foi diferente com o Hugo. Ele voltou a jogar muito bem, fazer a diferença, voltou a mostrar para a torcida do Flamengo, para a diretoria e para a própria comissão técnica a sua qualidade e a sua capacidade para amanhã ser o número 1 do Flamengo e dar sequência vitoriosa na carreira dele. Você falou até mesmo sobre conversas, né? E eu fiquei sabendo também que teve conversa até do ex-treinador, né, do Renato Gaúcho, junto com o Hugo, para essa questão de valorização e também conversas suas. Tem algum momento crucial que você pode abrir para a gente em relação a essa tentativa de volta por cima com êxito agora no final da temporada de 2021 que você teve com o Hugo? Assim, né? A gente sempre faz as colocações importantes para o atleta, né? A gente que convive com ele, né? Eu convivo mais com meus goleiros que é praticamente com meu filho aqui em casa. Então, se torna uma família, né? Então, você conhecendo cada atleta, o perfil de cada um deles, você sabe onde chegar
e conversar, o que falar para ele, né? Para poder ajudá-lo nesse processo de motivação, de retomada, de volta por cima, porque dar a volta por cima é muito difícil, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. E ele retomou, deu a volta por cima através principalmente do carinho, que no momento desse não adianta você dar porrada, vamos dizer assim, no atleta, você tem que abraçar a causa, deixar ele respirar e com doses homeopáticas, você passando informações importantes para ele, motivando e fazendo ele entender da capacidade dele, que o treinamento automaticamente no dia a dia ele ia fazer evoluir cada vez mais. Os grandes momentos que eu tive com ele, assim que a gente até brincou, aquela coisa toda, foi que uma vez ele estava muito triste no treinamento, coisa e tal, blá, 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 aquela coisa toda, eu vi ele baqueado, de modo que ele estava sentado na grama, assim, e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, meu filho, levanta, que nessa posição que aí você não vai conseguir pegar o troféu que você tem para receber. Aí, fica em pé, que aí você consegue, daí ninguém vai te dar nada. Aí ele levantou, ele riu, aí me deu a mão, levantou, e graças a Deus, hoje ele retomou a posição dele, né? Pela dedicação, pelo trabalho, porque ouviu, porque foi humilde para isso, e hoje, novamente, ele é respeitado como um grande jogador do Flamengo. E você acha que falta pouco para ele assumir essa titularidade, para ele assumir o número 1, ser o número 1 do Flamengo? Eu vejo, né, eu vejo essa possibilidade, sim, com toda a propriedade, né? Hoje, falar isso é meio complicado, porque eu não sou mais treinador de goleiros do Flamengo. Sim. Eu posso falar, assim, da capacidade dele ser titular do Flamengo, ele tem capacidade para isso, né? E mais falar que é o tempo que ele vai assumir uma titularidade, que ele pode assumir uma titularidade, para mim é meio complicado de falar, que existe hoje profissional no meu lugar que é quem vai julgar isso, é quem vai dizer se ele realmente está preparado ou não. No meu ponto de vista, mas falando até sobre o momento, a capacidade mesmo, falando sobre a capacidade mesmo. Total capacidade de assumir a titularidade do Flamengo. Já provou isso e se eu hoje fosse treinador de goleiro do Flamengo, né, vamos dizer assim, teria minha confiança para assumir uma titularidade, sim, com toda a propriedade. Agora, falando também sobre um outro goleiro que você trabalhou, né, o Diego Alves, você conhece muito, trabalhou anos com o Diego Alves. Você acredita que ele também vai continuar performando em alto nível em 2022? Eu acredito que sim, né? Trata-se de um grande goleiro, né? Contribuiu e muito para o sucesso do Flamengo desde o começo da gestão, em 2019, ele já estava antes, na verdade, mas quando nós chegamos, né? Os títulos que nós conquistamos, as vitórias que passaram pelas mãos dele, né? No decorrer desse período, eu tenho certeza que ele, seguindo, né? Como ele sempre foi um profissional dedicado e determinado, ele tem capacidade, sim, total possibilidade de repetir grandes feitos novamente pelo Flamengo. Agora, mudando um pouco de foco, né? A gente sabe que atualmente os clubes, eles gostam e exigem, né? Priorizam goleiros que saibam trabalhar com os pés, né? Jogar com os pés. E observando, né? Eu já fui em muitos jogos, observando também as imagens da Flá TV dos treinamentos, a gente percebe que esse é um diferencial seu, né? A gente vê que é uma coisa que você também tem uma prioridade e você gosta muito de trabalhar. A gente pode, então, dizer que é um diferencial do seu trabalho que você tenta passar para os profissionais que você trabalha, para os goleiros que você trabalha, e você realmente percebe que é uma exigência do futebol moderno? É uma exigência do futebol moderno. Isso há mais de 20 anos atrás, a FIFA proibiu que o goleiro recepcionasse as bolas com as bolas atrasadas. Hoje existe um boom, sabe, sobre isso, o jogo com os pés do goleiro, aquela coisa toda. Desde o momento lá atrás que a FIFA mudou essa regra, isso já deveria ser atacado pelos treinadores de goleiro, para que os goleiros evoluíssem mais com os pés. Claro que antigamente se priorizava agarrar, o goleiro fazer grandes defesas, sair do gol, ter esses fundamentos mais apurado em relação à defesa. Hoje não, hoje o goleiro ele faz parte do esquema tático dos treinadores. Os goleiros hoje, o técnico hoje não faz esquema tático para 10, ele faz para 11, porque o goleiro se inclui nisso. Então a importância da qualidade com o jogo com os pés se tornou muito grande, desde lá de trás, conforme eu falei, quando o goleiro foi proibido
de recepcionar a bola atrasada com as mãos, ele já deveria melhorar o seu condicionamento com os pés, né? Já deveria estar um pouco até mais adiantado, deveria ser uma coisa que já não era para ser tanto assunto assim, né? Todos os goleiros, eu falo em âmbito mundial, deveriam já estar com esses fundamentos, desde a base, claro, né? Que hoje já existe isso, a base trabalha muito o jogo com os pés, a gente... eu vejo lá no Flamengo, os profissionais da base do Flamengo fazendo esse trabalho também, para que eles se incluíssem no futebol moderno e participassem com propriedade dos esquemas táticos dos treinadores. Haja visto que nós trabalhamos com treinadores europeus, né, no caso do Jorge Jesus, no caso do Domenech Torrent, que eram treinadores que, né, botavam o goleiro dentro do seu esquema tático, eles participavam. Então, dentro do meu trabalho, da minha metodologia de trabalho, foi incluído já há muito tempo a necessidade do jogo com os pés. Claro, o goleiro tem que agarrar, o goleiro tem que continuar sendo goleiro. A gente não pode esquecer desse detalhe. O goleiro tem que fazer as defesas, o goleiro tem que intervir, tem que sair do gol, tem que ter uma boa qualidade de gol, tem que ter uma boa reposição, tem que ter tudo isso. Mas hoje se faz necessário o goleiro ter uma qualidade com os pés para aliviar, tanto para aliviar o sistema defensivo de uma pressão do zagueiro ter confiança de atrasar a bola, como na construção de uma jogada, né? Construir, começar um jogo na parte tática com os goleiros, né? Vamos pegar um treinador que gosta de posse de bola. O goleiro está ali incluído para a bola rodar para ele, para passar de um lado para o outro e ter essa posse de bola. Então eu foquei muito nisso aí. O Hugo foi um goleiro que houve questionamento, claro, houve realmente alguns percalços em relação a isso com o Hugo com os pés, mas eu falei, o Hugo vai evoluir, o Hugo não é ruim com os pés. Ele precisa adquirir mais confiança, né? Adquirir mais confiança, trabalhar em cima disso aí, que era o trabalho, já existia, na verdade, e ele pegou confiança, e você vê que nos últimos jogos que o Hugo fez agora no final da temporada, ele foi muito bem com os pés. Ele foi muito bem, ele sobrou com os pés. Então, eu fiquei muito feliz. Nossa, foi uma felicidade muito grande. Isso gerou até um comentário da evolução dele com os pés, né? Porque pegou confiança, né? Precisa da confiança para se jogar. É um goleiro jovem, adquiriu essa confiança. Eu não vejo hoje o Hugo com problema com o jogo com os pés. Pois é. E você tem experiência, né, fora e dentro das 4 linhas. Por você ter sido goleiro, te ajuda a identificar novos talentos? E você gosta dessa parte também de formar novos goleiros? Sim, sim. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, na verdade, né? Que quando você jogou, foi um atleta da posição, e eu joguei anos e conheço da minha posição especificamente, você encontra assim um pouco mais de facilidade para identificar o bom atleta, no caso da base, quando você vai fazer uma avaliação de aprovar um jogador ou não, aconteceu muito isso comigo, né? Aconteceu comigo, sabe, de eu ter um atleta, de eu ter um atleta e estava jogando outro, e na hora de você decidir quem ia ficar, eu falei, não, esse aqui estava jogando, mas quem tem possibilidade de ser goleiro profissional vai ser esse aqui. Aí gerava até eu digo, mas vai, eu falei, vamos apostar nesse aqui. E graças a Deus as coisas aconteceram, né? E esses goleiros que eu escolhi, ele decolou, mostrou qualidade, sim, viraram goleiros profissionais e estão aí seguindo a vida. Então, esse feeling, ele é muito importante na hora de você escolher um atleta, né? Do conhecimento. Na verdade, a importância do conhecimento, daquele que vai evoluir, daquele que tá bem, mas eu acho que não vai, esse vai um pouquinho mais. Ter sido goleiro me ajudou muito nesse processo. E nesse processo de escolha, né? Os jovens da base que você tem, né? Os goleiros da base, é uma característica da base do Flamengo, né? Revelar grandes jogadores, grandes goleiros também. Você tem identificado isso, que grandes nomes podem sair da base do Flamengo? Eu tenho certeza disso, até pelo trabalho que os treinadores de goleiro da base vêm fazendo, né? Nós temos novos goleiros, né? Que estão chegando para o profissional, né? Que estão chegando do sub-17 para o sub-20, que estão numa crescente muito grande. E pela qualidade técnica deles, eu acredito que eles têm condições de ser profissional do Flamengo. É claro que existe uma situação muito complicada. O espaço para o goleiro chegar no profissional é muito pouco. É muito pouco, não tem muito. Jogador de linha ainda você tem mais espaço. Às vezes você tem dois goleiros com qualidade técnica, goleiros com condições de servir o profissional do Flamengo, que chegam ao profissional e às vezes você não encontra espaço para encaixá-los, né? Mas o Flamengo tem sim, tem nomes ali que eu tenho certeza que
que vão chegar ao profissional do Flamengo vão ser grandes goleiros. Se não forem profissional do Flamengo, vão ser grandes goleiros de outras equipes, né? Como João Fernando, como Matheus Cunha, como o outro menino, o Cauã, o menino foi até para o Sub-17 agora para a seleção brasileira. São nomes que eu acredito que vão chegar ao profissional do Flamengo batendo na porta pedindo para entrar. Para finalizar, Wagner, e já agradeço pela sua participação, por ter falado com a gente aqui. Quais são os próximos passos da sua carreira? Já teve alguma sondagem de algum outro clube? Não, ainda estamos conversando, vendo as possibilidades do mercado, né? A minha posição é uma posição um pouco mais difícil, porque treinador de goleiro não tem muita rotatividade, né? A maioria dos clubes ficam muito tempo com o treinador de goleiro, mantém o trabalho até pela linha de trabalho. Mas estou aguardando, né? Eu acredito, né, que Deus me abençoe, que eu consiga aí futuramente já iniciar o meu trabalho em um outro clube, né? E estou aguardando, ainda não temos nada em vista, mas estamos aguardando aí um convite aí para trabalhar futuramente. Tá bom, Wagner. Te agradeço pela participação. Obrigada aí por ter topado falar com a gente, tá? Eu que te agradeço o convite, tá? Fica com Deus aí, tudo de bom para você. E um forte abraço à torcida do Flamengo. Fica a minha gratidão, porque essa torcida me alavancou muitas e muitas vezes, né? Em número de jogos, títulos. Ela foi o motivo da minha inspiração para muitas situações difíceis e as situações que foram vitoriosas do Flamengo. Um abraço. Abraço. Obrigada, Wagner.